Não existe o transtorno alimentar voltado só para a fase adulta. Existe também voltado para a fase infantil, para criança e para adolescente. Ele não está ligado só ao alimento, ele está ligado a outros fatores. Ele é multifatorial, né? Então vem a parte emocional da criança e a parte emocional do adolescente, que está ligado diretamente com o comportamento alimentar. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia Podcast. Antes da gente começar o episódio, por favor, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante para que vocês continuem recebendo os vídeos, as novidades que a gente posta por aqui. Bom, hoje é mais um episódio especial, porque todos são, e a gente vai falar sobre um tema que dá uma atormentada aí na cabeça dos pais quando acontece alguma coisa relacionada a isso em casa, que são os transtornos alimentares. Quando acontece isso com crianças e adolescentes, a gente fica numa situação muito difícil de como lidar, como abordar isso com as crianças. E nada melhor do que uma profissional para nos ajudar nesse assunto. E aí a gente trouxe a Fernanda Lima, que é mãe do Gustavo, de 15 anos, e da Isabela, de 10. A Fernanda é psicóloga, especialista em transtorno alimentar e emagrecimento. Fê, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, eu que agradeço poder estar aqui com vocês e contribuir com esse assunto que é tão importante, né? Sim. Vai contribuir muito, né? Porque eu acho que muitos pais sofrem com isso, né? E como ajudar os nossos filhos em relação a isso. Primeiro de tudo, eu queria que você falasse um pouquinho o que é um transtorno alimentar, né? Porque às vezes a gente fica na dúvida se é, se não é. O que é um transtorno alimentar? Na verdade, né, existem vários tipos de transtornos alimentares. E eu separei aqui os 3 principais para que a gente possa conversar e explicar, né, de uma maneira bem completa, para que as pessoas possam entender e também poder conseguir identificar dentro de casa, né? E uma das coisas que, ao meu ver, é muito importante de falarmos aqui é que os transtornos alimentares, eles não são voltados só para o público adulto, né? Isso é muito abafado na nossa sociedade, por questões de tabus, por preconceito, vergonha. Então, quando isso acaba acontecendo na criança, né, na fase da adolescência, que é esse período da transição, que não é mais criança e vira um adulto, os pais não caracterizam como um transtorno, porque eles têm dificuldade de identificar. Sim. Então é muito importante ter a atenção de que não existe o transtorno alimentar voltado só para a fase adulta. Existe também voltado para a fase infantil, para criança e para adolescente. E quando você me pergunta, né, o que é o transtorno? O transtorno alimentar, ele é classificado pelo excesso ou pela baixa ingestão de alimentos, né, quando trata-se do excesso num curto espaço de tempo, ou então pelo medo de ingerir o alimento, né? Até tem transtornos alimentares de criancinhas bem pequenininha, que trata-se do medo de ingerir aquele alimento por questões de engasgo, por questões de morte, e aí são outras questões, outros transtornos relacionados a alimentos. Mas quando a gente fala da criança e do adolescente, o que mais nós vimos, né, que acaba acontecendo é a compulsão, né? A compulsão alimentar é a que mais acontece nessa fase. E ela tá ali entre os 12 anos até 14 anos, é a que mais aparece. E nos últimos anos, isso tem crescido muito. Os números mostram o quanto tem crescido. E aí o transtorno alimentar, ele não tá ligado só ao alimento. Ele está ligado a outros fatores. Ele é multifatorial, né? Então vem a parte emocional da criança e a parte emocional do adolescente, que está ligado diretamente com o comportamento alimentar. Um adulto com transtorno alimentar, já que você falou um pouco disso também, vem já, você acha que vem da criança já até chegar na fase adulta, ou pode começar na fase adulta? Pode começar, mas geralmente Uma acontece construção. isso, ela vem de traumas
emocionais ligados lá na infância, né? Geralmente traz alguns traços. Nós conseguimos identificar e os traços, eles são repetitivos, né? Então, por exemplo, pessoas muito perfeccionistas, que têm baixa autoestima, né? Não conseguem lidar com frustrações ou situações de conflitos. E isso vem da infância, né? Uma pessoa adulta, ela não forma a autoestima dela, fica pausado e ela vai formar a autoestima lá quando ela atinge a fase adulta, né? As nossas crianças, elas são esponjinhas. Então, a parte da infantil, da primeira infância, a parte da segunda infância, ela vai pegar e vai sugar tudo que tem ao redor dela. Então, vai ser essa construção, essa base que vai formar a segurança ou a insegurança dela, a autoestima ou a não autoestima, a baixa autoestima, e aí vai vindo outros fatores que no decorrer da vida dessa criança vai formando. E você já tinha terminado? Só para não te Sim. interromper. A gente hoje fala muito sobre compulsão, né? Fala de transtornos no geral, mas hoje acho que está muito disseminada essa coisa da compulsão alimentar, e como você disse que é uma das coisas que está crescendo entre os adolescentes, eu queria que você falasse um pouquinho o que é a compulsão em si, porque eu acho que muita gente fala assim, puta, comi uma barra de chocolate, sou compulsiva. Nossa, tô compulsiva por chocolate. E a compulsão não é exatamente isso, né? Não é um exagero, né? Tem alguns fatores que determinam o que é a compulsão. Isso, eu até separei para nós falarmos dos 3 tipos que mais acontecem, né? Justamente para ajudar esses pais, para ajudar as pessoas a identificar. Sim. Porque é através da identificação que você vai atrás da solução, né? Então, no caso da compulsão, ela é classificada quando você ingere uma grande quantidade de alimento ou de caloria, não necessariamente grande quantidade de alimento. Então, por exemplo, barras de chocolate. Se você for contar a caloria que você vai consumir num curto espaço de tempo, é muito, mas é pouco alimento, Sim. Né? Latas de leite moça, que acaba acontecendo, leite condensado, que acaba acontecendo episódios frequentes. É compulsão, porque é uma grande quantidade de ingestão de caloria, né? E a pessoa come escondido, né? O ganho de peso, então o ganho de peso começa a aparecer nessa criança, começa a aparecer no adolescente, na pessoa, né? No indivíduo. Então, são pequenas características que é importante observar na mudança comportamental. Por que tá comendo escondido? Por que os alimentos não estão mais no armário? Qual é o horário que isso tem acontecido? Né? Então, são características que são observáveis. Né? O pai atento, a mãe atenta, presente, consegue observar. Sim. Né? Geralmente são esses alimentos mais calóricos, porque eles também dão um certo conforto, né? O chocolate, o doce, o leite condensado, o pão, né? Assim. Existe uma pessoa compulsiva por alface, por exemplo? Não sei, tô até perguntando, porque de repente a pessoa tem o ato de comer, sei lá, muito exagerado. Sim. E é exagerado com tudo. Quando no caso do exagerado, a gente sempre, né, tem aquela frase que é um clichê, né? Todo excesso esconde uma falta. E é real, né? É real, né? Então, é isso. Quando existe o exagero, num curto espaço de tempo, pode ser escondido ou não, mas geralmente é escondido, porque tem a questão da culpa, né? Tem a questão da vergonha, do arrependimento, e quando isso é feito escondido, não significa que não aconteça, mas eu não preciso prestar conta, né? Eu comigo mesmo, então por isso que tem essa questão do escondido. Então, a compulsão, ela é caracterizada pela quantidade excessiva ou caloria excessiva num curto espaço de tempo. Essa é a principal característica da compulsão. E por que a compulsão acontece mais nessa fase da adolescência? Será que é por conta dessa transição, por não conhecer muito bem o corpo, o hormônio, nananã?
e também a cobrança, né, pela uma aparência e tal, aí o adolescente, eu tô falando, você me disse isso mesmo, né, mas o que tá na minha cabeça, sim. Aí o adolescente fala, eu não vou comer durante um tempo, né, porque eu vou ficar aqui legal, mas depois vem a compulsão, porque tá com fome, porque aí tem que ingerir outros alimentos e tem que nutrir alguma coisa ali, né, então imagino eu que essa seja uma das causas, né, Fê? Na verdade, o que acontece, né? A fase da adolescência é uma fase onde tudo é muito, tudo é exacerbado, então eles elevam a uma potência, as situações que acontecem, uma potência muito grande. E eles não sabem lidar. Eles não sabem lidar. E também não tem que saber. Faz parte do desenvolvimento. Eles não tem que saber, né? Eles têm que pedir ajuda. Mas, como eles estão nessa fase dos hormônios, né? Que a Maíra falou dos hormônios, e é muito complicado deles estarem lidando com tudo isso, a parte emocional deles fica confusa, entra em conflito. E quando eles não recebem aquela orientação lá atrás, de quando é pequeno, tá com raiva? Pode sentir raiva. Tá triste? Pode sentir raiva. A gente estava falando sobre isso. Né? Que a validação dos sentimentos, de acordo com a situação que eles estão vivendo, eles ficam perdidos. E algo precisa suprir. Né? Eles precisam se encontrar em alguma coisa e aliviar de alguma maneira. Sim. E aí eles buscam um refúgio no que está próximo, no que está fácil, e isso acaba virando uma distorção na cabeça deles, né? E é totalmente disfuncional. E a gente está falando de alimentação, mas tem jovens que vão para bebida, né? Tem e não necessariamente vão, né? É um refúgio, né? Sim. Como você falou. E aí, um dos fatores que eu acredito ser muito importante, principalmente nessa fase, é o acolhimento de quem está próximo, dos pais, acolhimento dos pais, dos tios, dos avós, né, de quem está ali ao redor dessa criança e desse adolescente. E não ignorar esse fator ou julgar esse fator que está acontecendo, mas ter esse carinho, esse olhar carinhoso e esse acolhimento para poder ter esse entendimento do porquê que está sendo buscando esse refúgio na comida. Porque vai se buscar a causa. E a grande maioria das vezes é algo que foi criado, que foi inventado nessa dimensão maior. Né? De algo que aconteceu, que era uma coisa menor, e na cabeça deles transformou-se em algo maior. Sim. É muito legal você falar isso, assim, até falar do sentimento, tudo, porque a gente estava conversando sobre isso. A gente tem um filho de um ano e 8 meses, eu e ela, e eu comprei um livro para o meu filho, eu estava comentando com ela, Por que Sinto Raiva? E é um livro que é para ler para crianças a partir de 3 anos. Só que a gente estava falando justamente isso, mas eu estou adaptando, conversando e mostrando para ele que ele pode sentir. Né? Ele tem o meu, por exemplo, tem muita vontade de bater, de sair mordendo. Então, às vezes eu pego uma almofada e eu falo para ele, você pode fazer, mas você faz aqui. Você não pode aqui, você machuca o meu corpo e tal. Então é muito interessante ouvir você falar isso, porque até um transtorno alimentar a gente pode evitar desde pequenininho, né? Em atitudes que nem necessariamente tem a ver na hora da alimentação, né? Exatamente. Eu trabalho com orientação parental com um foco em introdução alimentar, né? E aí, uma das coisas que eu estudo muito e tal, é que eu vejo que muito de como a gente conduz a introdução alimentar mesmo pode, eu vou usar a palavra prevenir, não sei se seria exatamente essa palavra, mas pode prevenir um futuro transtorno, né? Porque tudo que a gente fala, eles são esponjas, assim, eu vejo, assim, a ligeireza dessas crianças é um negócio bizarro, a memória, então, que nem meu filho entrou na escola agora, tudo que a professora fala, ele repete em casa, a professora falou uma vez, ele repete, então, como a gente conduz esse momento da alimentação, também pode interferir evitar lá na frente. E aí eu queria o seu ponto de vista como psicóloga nesse sentido, assim, não só da introdução alimentar em si, mas assim, da alimentação na primeira infância. Sim. Porque também tem um outro lado que eu escuto muito dos pais, assim, que eu atendo. Nossa, mas então eu tenho que ficar engessada, eu não posso falar nada, eu não posso...
eu entendo que assim, a gente tem que pensar em algumas coisas, mas óbvio que às vezes você vai falar, putz, você comeu tudo? Tipo, e mesmo Sim. sabendo que ele não precisa comer tudo, mas de vez em quando vai sair, né? Uhum. Mas como que seria assim, esse momento do comportamento dos pais Uhum. em relação aos filhos na primeira infância no geral? Isso é muito importante. Até porque, né, nossa geração, na nossa época lá atrás, o que era mais satisfatório para um pai quando vê? Prato! Vê o prato. Raspa o prato. Acabou só mais uma colherada. É a última, tá acabando. Exatamente. Raspou o prato, né? Limpou o prato. Parabéns. Então, isso era, né? E quando não raspava e jogava fora? Nossa, tem um monte de gente passando fome. Você tá fazendo um crime, né? Pecado. Avós no geral, pessoal. Quando o neto chegava, né? O neto, vamos falar do neto, né? Chegava e falava, né? Nossa, ele tá muito magrinho. É isso. Né? Tá muito magrinho. Ou, ao contrário, chegava e tava rechonchudo com as buchas. Ai, que lindo, né? Ai, que bonito, tá se alimentando bem. Então, assim, é cultural. Uhum. É cultural, não tem assim, né? Não tem pra onde fugir. E aí, há muito tempo, alimentou-se esse conhecimento sobre a comida. Sim. Né? Que quem come tudo vai crescer forte, vai ser saudável, quem não come vai ser fraco, vai ter doença e lá. Então isso, nós viemos carregados desses valores e depositamos tudo na comida. Sim. Né? Então é cultural. E aí quando chega agora, né, com os nossos filhos, e aí... Isso, né? Não é outra. A gente tá enraizado, né? Tá enraizado, mas aí nós estamos atrás do quê? Nós estamos aqui hoje fazendo o quê? Informações, né, pessoal? Orientação, buscar cada vez mais isso, né? E nós temos essa oportunidade, não é que eles fizeram daquela maneira errada, porque eles não sabiam. Lógico. Foi o melhor que eles puderam fazer, mas hoje nós também estamos buscando o melhor, né? Então, quando vem essa parte do comer, não comer, e tá com fome, não tá com fome, a minha filha é muito difícil de comer. Ela nunca tá com fome. Mas é o perfil dela. Por quê? Ela é muito agitada, ela é muito acelerada e ela não tem tempo para comer. Eu amo não tem tempo para comer. Entende? Ela não quer comer. Porque ela não quer parar de brincar. Ela não quer parar de jogar, ela não quer parar de assistir. Né? Para dormir é a mesma coisa. Ela não quer perder tempo. Quantos anos tem mesmo? 10. Ai, meu Deus, o futuro do meu filho. Tô reconhecendo uma coisa aí. Só que já identificou o padrão da criança, né? Você identificou, é o perfil dela. O Gustavo é a mesma criação, a mesma casa, a mesma mãe, mesmo pai, mesmo tudo. O Gustavo, na época que ele era menor, você tinha que brigar para ele parar de comer. Adoro que o Gustavo vai na minha casa e ele come. O meu come tudo, né? O meu não come. Ele come pelo Vitor. Eu acho lindo, adoro. E come de tudo, né? Come. Então, essa questão da diferença de uma criança para outra, eu citei os exemplos dos meus, porque são os extremos dentro da mesma casa, com a mesma mãe, com o mesmo pai, os mesmos costumes. E isso deve acontecer na casa de todo mundo, né? Sim. Mas aí o que acontece? A oferta, a variedade, o tempo de qualidade, a mesa posta, tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Né? O olho no olho. Como que um pai vai identificar que um filho está com um transtorno alimentar, uma bulimia, que ela é silenciosa? Se não conhece, né? A bulimia é a mais difícil de você identificar. Porque ela tá comendo, depois ela... Entende? Vomita, Como enfim. que um pai e uma mãe vão identificar se eles não estão próximos desse filho? Se não tem olho no olho, se não consegue ver as marcas na mão. Porque tem marcas nos dentes. Né? Então, assim, é observável. E aí você me falou, a introdução alimentar influencia, porque é a maneira que eu vou ofertar. Será que eu vou fazer goela abaixo? Começa, né? Vou aprender. O aviãozinho, eu já vi né? isso em festa. Abre a boca. Já vi uma festa, gente. A mãe abrindo a boca da criança e socando o negócio dentro. Eu quase fui lá. Mas eu segurei. Mas... Nossa, porque é uma violência, né? Sim. Isso é um negócio que me pega um pouco, assim, como mãe, em relação ao Vitor.
Porque, beleza, o Vitor tem 15 anos, tá? O Vitor foi pra creche com 4 meses. E hoje eu percebo que eu não insisti tanto, assim, sabe essa questão da oferta? Beleza, tinha tempo de qualidade? Tinha, mas não na hora da alimentação. Sim. Eu não foquei muito isso, eu acho, assim. Eu acho, não, tenho certeza. Eu não, sei lá, não sei. De alguma forma eu realmente deixei pra lá. Talvez você não parasse pra pensar nisso, né? Sim. Não fiz, cara. E, tipo, hoje eu sinto isso, assim. E ele sente, né? Porque ele come nada, assim. Tipo, ele come arroz, feijão, a carne, peixe, macarrão. Beleza, ele come essas coisas, né? Mas assim, vamos comer um sushi, não come. Vamos comer um árabe, não come. Vamos, sabe assim, aí come uma pizza, come um hambúrguer, beleza. Mas é muito difícil, sabe? Não come uma verdura, não come uma fruta. E recentemente eu levei ele numa médica, levei no nutrólogo, pra gente começar a introdução alimentar dele com 15 anos, sabe? E eu fico um pouco emocionada, porque hoje eu fico com meu filho de quase 2, né? E, cara, ele come super bem, eu espero que continue, né? Mas é porque eu estou ali o tempo inteiro, sabe? É um negócio que sempre me preocupou muito. E sei lá, eu fico muito. Eu entro muito nessa culpa. Sim, né? você sente mal por não ter conseguido fazer isso com o Vitor. Que sacanagem, sabe? Tudo bem, pra ele tá tudo bem, né? E o menino é um palito, sabe? Pra mim o fast food é muito mais legal, mãe. Obrigada por não ter feito essa conexão. Me dá um E hambúrguer. o menino quer ser atleta, e aí você fala, cara, você tem que se alimentar, porque você vai correr, você vai não sei o que lá. E é isso, assim, e é difícil eu não me culpar, Sim. sabe? Mas eu não sei se isso é um transtorno, eu acho que, ao meu ver, é só uma alimentação não saudável, sabe? Não sei se isso pode ser considerado um transtorno, né? E o lance do transtorno que a Maíra, já puxando o que a Maíra falou, tem a ver também com a quantidade de vezes que acontece, né? Isso, exatamente. São os episódios, né? Sim. Nós chamamos... Qual que é a sazonalidade desses episódios? Quantas vezes isso acontece? No caso do Vitor, tem um transtorno que é evitativo, né? Mas isso é lá atrás, lá no comecinho, quando a criança evita e não aceita nenhum tipo de alimentação por medo do desconhecido. Não é o caso do Vitor, por exemplo, porque ele come, né? Ele só não gosta, né? Não experimenta. Exatamente. O paladar dele não foi feita essa adaptação que você faz hoje. Sim. Mas, e tá tudo bem, porque agora você tá indo atrás. Agora, isso como mãe, né? Nem é como psicóloga, mas como mãe. Teve alguma consequência? Agora tá tudo bem. Né? Então, exames tudo exato. certo. Sim. Então, assim, essa questão da culpa, né, gerou algum tipo de doença, gerou algum tipo de déficit, né? Então, não, são crianças saudáveis, porque em algum lugar estava sendo suprido. Entende? Era numa proteína, sei lá, um suplemento, estava sendo substituído. E é isso, né? Juntando com a primeira pergunta, quando você vai oferecer, a criança não quer, não gosta, ou ela come bem pouquinho, porque é o costume dela, é o quanto cabe dentro dela, o quanto faz a saciedade dela, respeita. E a gente perde, né? Hoje não tenho a menor noção da minha saciedade. A menor noção. Tipo, do quanto eu tô satisfeita, assim. Eu passo do ponto. Sempre. Eu vejo que meu filho, ele fala, não quero. Não quero. Não quero, não come. Quando ele tá com fome, ele pede. É um negócio tão primitivo, assim, que a gente vai perdendo pela cultura mesmo, cultural, né? De você sabe os rodízios que a gente vai, tipo, é uma loucura. Se eu vou no Japão, eu só vou no rodízio, gente, desculpa. Porque não compensa. Não compensa, sabe? Olha que loucura isso. E você sabe que nós, os seres humanos, nós somos os únicos seres que nós comemos sem fome? É bizarro, né? É um negócio social, porque né? Fome dói, né? Dói o estômago quando você tá com fome. Sim. Não, sabe, o horário aqui é o horário de comer. Meio-dia é a hora do almoço. É a hora universal do almoço. Exato. Eu acho muito engraçado. Então, eu tenho uma amiga minha que ela é nutricionista, que ela fala assim, tá com fome, come. Não tá com fome, não come. Não é porque você acordou que tem que tomar o café. Não é obrigatório, né? Mas, enfim,
essa questão do ser vivo, né, que come sem fome, nós, no caso, nós comemos porque é gostoso, nós comemos porque vai demorar muito tempo para comer depois, nós comemos porque é fulano que fez, porque hoje é o Dia das Mães, porque é o japonês, eu tenho que comer bastante. Um dia porque eu tô muito triste, outro dia porque eu tô muito feliz. Resumindo, a fome é a última categoria que a gente vai. Então eu tô muito feliz, eu tô muito triste, eu tô muito cansada, muito estressada, fui demitida. Eu sou tenho que comer. Eu sou desse time aí. Né? Então, o que eu tô comendo? Emoções. Emoções o tempo todo. E qual é o papel da comida na nossa vida? Matar a fome. É nutrir, né? É manter vivo. Né? Então, um ótimo exemplo disso, assim, para todo mundo pegar e gravar bastante na questão do sobrepeso e de comer em excesso, é que, por exemplo, no reino animal lá, né, os leões lá, tá lá caçando e eles caçam uma zebra. O chefe lá do bando, o rei, vai lá, come a melhor parte, a parte que ele mais gosta, sei lá, mas ele come a zebra inteira, porque vai ser difícil dele caçar outra zebra e só domingo que ele vai ver outra zebra. No caso, é nossos almoços de mãe, né? Para cada mãe come tudo, porque só vai demorar o outro domingo. Ou ele come o que vai saciar e o resto ele larga, vem o resto do bando e come. Né? Ele come só um pedaço, que é o que vai saciar ele. E o resto ele larga. Mais próximo de nós mesmos, cachorro. A gente enche o potinho do cachorro, as bolinhas de ração. Ele come tudo do pote ou ele come as bolinhas que sacia? Então, mais ainda, né? Porque gato acho que é mais seletivo até do que cachorro. Nesse sentido, é isso aí, ele come o que tá ali, né? E nós não. Sim. Nós vamos buscar mais, tá gostoso? Repete. E esse padrão alimentar é passado para as crianças, é copiado pelos adolescentes. Eu ia fazer essa pergunta também, se existe uma casa que tem essa questão, não necessariamente um transtorno, mas tem esse comer transtornado, né, que hoje também se fala bastante, acaba sendo espelho, né? Porque é comportamental, né, e as crianças são o quê? Esponjas, não é? Então, é o padrão dos pais. Passem a observar, quando vocês saírem e vocês vão ver pais que estão no sobrepeso. Quando vocês olham para dentro do carrinho, vocês olham para a cadeirinha, qual é, né, geralmente, o padrão daquela criança? Sobrepeso. Ela já tá ganhando peso. Ela não é obesa porque ainda ela é criança, mas ela já tá no sobrepeso. Porque o padrão do comportamento alimentar daquela casa é disfuncional. Na minha casa, assim, né, o meu pai sempre teve sobrepeso. E meu pai era daquele tipo que trabalhava o dia inteiro, assim, ele não almoçava. Aí quando ele chegava na janta, era aquilo, né? Ele mandava ver. Compensava. O dia inteiro. E aí eu e a minha irmã mais velha sempre nós fomos crianças gordas, assim. A minha irmã mais velha até fez bariátrica. Eu não fiz porque comecei a crescer e tal. Além de começar a crescer, tive transtorno alimentar. Porque cheguei na adolescência e queria, né, ser bonita igual a todo mundo, e ser bonita... Ser bonita tinha que ser magra, assim. Né? Eu entrei numa paranoia, assim, de não comer, sabe? E assim, tinha dias que eu comia metade de uma mão, tipo, o dia inteiro. Nossa. O meu alimento era metade de uma mão o dia inteiro. E nunca teve realmente essa observação. Não tô aqui pagando de coitada. Não tinha, sabe? Sim. Tipo, essa observação dos meus pais, da minha mãe, de não, você precisa comer e tal, não é assim que as coisas funcionam e tal, beleza. E aí o que acontece? Até hoje eu tenho transtorno alimentar. Eu sou uma adulta com transtorno alimentar. Por que eu consigo hoje lidar melhor? Porque me formei em naturopatia, porque tenho conhecimento, porque tenho recurso, né? Então, assim, quando eu percebo que eu tô ali, né, o que para mim, né, é um gatilho, ver os meus filhos mal, pode ser fisicamente ou emocionalmente, isso pra mim Aí você... é um gatilho. Assim, a sensação de impotência, de não poder fazer nada por eles, assim, é um gatilho pra mim, e aí eu vou pra comida, eu vou pro doce, eu vou pra não sei o que, né? Então, assim, eu tenho os recursos, porque eu sou naturopata, e se eu não tivesse esses recursos, talvez eu entrasse num lugar ali, de novo, naquela compulsão, sabe? Então, é o que você falou no início, é multifatorial, então eu acho que para cuidar também tem que ser uma equipe multidisciplinar, né? Um nutricionista, um psicólogo,
né? Porque Sim. são vários fatores, né? O meu era esse, o meu queria ser bonita, eu achava, tipo, não, sabe? Eu era muito, sofri muito bullying. Eu também. E tal, então, assim, não, eu não queria mais aquilo, né? E até hoje eu sou assim. Eu tenho uma história parecida, assim, nesse sentido também, de ter sido uma adolescente adulta obesa, e o olhar dos meus pais, aí juntando com o que você falou sobre ser multifatorial, o tratamento, sempre foi nutricionista, né? Tipo, e isso é uma coisa que eu percebo muito, assim, dos pais no geral, quando, assim, adultos também, mas focando no nosso tema, né, que são adolescentes e crianças, os pais pensam muito assim, meu filho está obeso, ele precisa de uma dieta, vou na nutricionista. Ninguém não, né? Grande parte das pessoas não vai atrás da causa, né? Se tá obeso e não tem nenhuma outra questão, né? Tipo, hiper, não sei, tiroide, não tem nenhuma questão de tiroide, nenhuma questão hormonal e tal, vai atrás do nutricionista para prescrever uma dieta. Né? Geralmente é emocional, né? Exatamente. Tipo assim, é comportamental, né? Então existem, eu até faço uma capacitação em nutrição comportamental, mas assim, até nessa capacitação nutricionistas que são terapeutas comportamentais, tem que encaminhar para um psicólogo, né? Para lidar com o comportamento mesmo. E aí, nesse caso, como que o adolescente pode ter essa percepção sem o apoio dos pais? Exato. Não tem como, né? E aí eu queria saber das crianças mesmo, antes da adolescência, assim, é possível você perceber esses sinais? A gente tá falando aqui muito da compulsão, mas assim, até da anorexia, da bulimia, quais seriam os sinais de alerta para os pais, assim? É muito importante isso que a Má falou, né? Essa questão do comportamento dela identificou os gatilhos. Eu também, eu me especializei nessa área porque eu também tenho problema de compulsão, a minha é a compulsão alimentar. Também fui obesa e eu ainda sou, né? A obesidade não tem cura, ela tem tratamento e controle. Então, vivemos dentro desse mundo. E aí dá para identificar toda essa parte de gatilho, comportamento, a parte fisiológica, né? Porque as crianças pequenininhas e os adolescentes, eles estão em fases do quê? Crescimento. Eles estão são a fase onde vai estar sendo o desenvolvimento do corpo. Tem alguma parte que não está desenvolvendo? Tem algo que não está acontecendo com o meu filho que naturalmente aconteceria? Tá passando da fase? Opa, tem alguma coisa errada. Eu vou levar no médico, no endócrino, vai fazer os exames, descartou a parte fisiológica, vitamina tá ok, tireoide, não sei o quê, vamos identificar a parte emocional, né? O que mais que eu posso identificar no meu filho? Comportamentos ligados diretamente à alimentação. Eu como junto com a minha família ou eu como isolado? Eu tô fugindo na hora da comida? Na hora da comida eu prefiro ir para casa da vizinha, sair, dar uma volta no hall, né? Ao invés de sentar com a família para comer, porque eu quero pular aquela refeição, evitar de comer sem ninguém ficar pegando no meu pé. Prestem atenção no comportamento dos filhos. E tá indo comer no quarto? Né? Então, isso é observável. Né? Então, eu vou estar prestando atenção naquilo que está acontecendo. Alimentos. Geralmente, quem repõe alimento em casa é a mãe. Né? Tá durando o que era para durar? Eu faço compra semanal. Tá indo até a outra semana? Ou eu compro mensal? Tá chegando? Ou tá faltando alimento? Sim. É um sinal de alerta, porque eles comem, no caso da compulsão, é escondido. Né? No caso da bulimia, eles comem também grande quantidade. A diferença é que depois eles induzem o vômito. Você falou que a bulimia, isso eu não sabia, assim, se puder falar um pouco também. A bulimia, eles induzem o vômito, mas os sinais na pele, nos dentes... Tem uma marca, porque quando você força, né, o vômito, quando o vômito vem, ele é ácido. Então, ele faz começa a marcar os dentes, ter manchas no dente. Porque é uma frequência grande, né? É uma alta frequência. Quando é feito
tem 2 tipos de induzir, né, que o bulímico usa. Ou é provocando vômito, ou é fazendo muito exercício. Então, ele comeu uma grande quantidade de alimento, curto espaço de tempo, e ele se exercita demais. E aí, ele automaticamente vai vomitar também. Aí não tem as marcas. Mas quando ele induz o vômito, o movimento que ele faz dentro da boca começa a fazer marcas no dedo e no Olha punho. isso. Porque é frequente. É toda refeição, né? Imagina, todo dia, toda refeição realmente faz sentido. Entende? E o pai também, o pai e a mãe, eles vão observar o quê? Perda de peso. Né? Nesse caso, é perda de peso. Na anorexia, mesma coisa, perda de peso. Comia um mamão no dia. Nossa, que loucura, gente. E quem observava... Não desmaiava nada? Você não passava mal? Quem observava eram as minhas amigas na escola. E elas falavam, assim... Aí elas iam na cantina e compravam, tipo, pão de queijo. Pra te dar? Pra ele comer, sabe? E aí uma falava pra outra que era mais próxima. Calma pra lá. Comer. Que legal, E que começou bonitinho. Tipo, nossa, o que tá acontecendo comigo? Sabe assim? Porque você não tinha essa consciência, não, mas tá tudo né? bem, eu tô emagrecendo. Não tinha, sabe assim? E é isso, né? O adolescente não tem maturidade, né, gente? A gente acha que adolescente tem maturidade. Eles não são mini adultos, eles são adultos, eles são adolescentes, né? E eu não tinha isso, sabe? Assim, lembrando, né, um pouco do que acontecia. Eu falava pra ela que tava tudo bem, só que elas ficavam uma cutucando ali a outra. Era legal, mas ao mesmo tempo eu falava, ai, nada a ver, sabe? Tipo, até um dia que eu fiquei doente, realmente peguei uma bactéria X e foi... Você devia estar com a imunidade no pé, né? Mas você devia estar com a imunidade baixíssima, né? Eu peguei um negócio X lá e foi meio tenso. Mas olha, vou contar mais um pouquinho da minha história. Vai, exemplos são ótimos. Eu comecei a perceber que eu tinha uma compulsão alimentar. Eu tinha um problema com a comida, né? Até então eu não sabia nem o nome e tal. Mas eu comecei a perceber quando eu tive o Vitor, que eu tinha 25 anos. E aí eu comecei a perceber que eu não me alimentava bem, sabe? Porque aí começou essa questão de eu ter que alimentá-lo. E aí eu falei, nossa, como que eu preciso comer bem para passar coisas boas para ele? E aí eu comecei a perceber que eu não comia muito bem. E aí comecei a melhorar um pouquinho, mas mais ou menos, porque ainda tinha aquela coisa com o corpo e tal. E aí, em 2014, fui fazer o meu primeiro curso de Reiki. E aí foi aí que eu comecei a abrir um pouco a minha cabeça para uma vida saudável. E aí, uma vida saudável, você se alimenta bem, né? E aí foi indo, né? Foi um processo, assim, de muitos anos, que está sendo até hoje, né? O ano passado, na introdução alimentar do Cauê, eu também fiz uma introdução alimentar em casa, passamos todos no nutricionista pra gente, né, se alimentar bem. Então, assim, parece, Fê, assim, não sei, me fala você que é especialista e atende, né, muita gente. Parece que é um processo que não acaba. Você tem que estar sempre ali de olho em você. É um manejo, né? Você tem que se conhecer mesmo, você tem que estar sempre ali prestando atenção nos seus movimentos, no que você faz e aqui não tô, voltei aqui a fazer uma coisa que não é legal para minha saúde. Então, começa de novo, né? É isso. E assim, né, você falou da sua experiência, isso é fantástico, porque você tem a dor, né, que eu também tive, porque eu tinha parte do transtorno de compulsão, de comer exageradamente. No seu caso, era comer pouco. Olha, né, então o contraste. E todos são transtornos, né? No seu caso, tem um peso muito grande, que é a cobrança da sociedade. Culturalmente, a mulher tem que ser magra. Tem que se enquadrar no modelo, né, no padrão modelo. Né? Sim. No meu caso, não tem a preocupação com o corpo. Necessariamente não tem, porque a compulsão, ela vem em altas quantidades de caloria, e você vai engordando. E tá tudo bem engordar. Mas às vezes a culpa depois que gera, né? Exato. E como você disse, é muito importante gravar que isso
é um padrão comportamental. Então, imagine um looping, né? Onde tem início, meio e fim. Início, meio e fim. Esse padrão comportamental, que é onde vem o gatilho. Veio um gatilho, esse gatilho me despertou algum sentimento. Esse gatilho, ele desencadeou dentro de mim algo, geralmente negativo, né? E que ele vai desencadear aquele padrão meu comportamental. Ele vai fazer com que eu execute alguma coisa. No nosso caso, comer em exagero. No seu caso, não comer. Sim. Certo? E aquele comportamento, ele vai me deixar melhor ou pior? Pior. Pior. E quando eu me sinto pior, culpada, frustrada, o que eu pro mesmo faço? comportamento. Eu, Fernanda, como muito. Come pouco. E aí você vai estar naquela rodinha. O hamster, né? O tempo todo. Né? Mas o hamster tá se exercitando. Pelo menos a gente tá aqui, ó. Na rodinha aqui, comendo ou não comendo. Nossa, é bem isso mesmo. Então, identificar o gatilho, saber o que acontece, que aí é aquilo que ela falou, é pra vida, né? É o autoconhecimento. Só que no caso das crianças, a gente precisa identificar para eles. Somos nós os intermediadores. Né? Então, o mais importante é conhecer o filho. Estar próximo do filho. Acolher o filho, os filhos. Sim. Né? Construir uma relação saudável com o filho. Porque essa relação, ela te traz informações. Sim. Você não precisa buscar informações. O filho confia, o filho, ele é acolhido, ele traz. Essa relação, ela é construída, né? O que nós temos hoje, tirando nossos filhos, né? Na nossa vida, de mais valioso hoje, na nossa vida, o que é mais valioso para nós, que nós temos de mais valor? Saúde? Na nossa vida. Para ter a vida. Para ter a vida, para ter a vida, Então, assim, nós temos que cuidar da nossa para poder cuidar da deles. Nós seremos os exemplos dele. E quando eu falo assim, o que nós temos hoje que é de mais valor, que mais importa e que as pessoas estão cada vez mais enlouquecidas, é o tempo. Eu não tenho tempo. Não respondo. Desculpa, não tinha tempo. Estava numa correria, não tinha tempo. Então, fazer esse processo de acolhimento, de estar próximo, demanda tempo. Isso é muito importante mesmo. Demanda tempo, não tem outra coisa. Então, eu tenho que ter o tempo de qualidade. Não é que eu preciso largar tudo e ficar ali, mas eu tenho que ter aquele tempo de qualidade. É o tempo e a atenção. Quando eu tenho tempo e atenção voltado para os nossos filhos, a aproximação vai acontecer. Né? Então, é importante, esse, ao meu ver, é a parte mais importante para eu conseguir identificar tudo. Sim. Né? Ou quase tudo, né? E o que você falou que eu achei bem importante é que essas questões, né, relacionadas à alimentação, às vezes elas não estão relacionadas com o momento de comer. A gente consegue se conectar em outros momentos e observar isso em outros momentos que, de repente, a ponta do iceberg é ali o transtorno, né? E isso vai ser levantadinho ali. Uma pergunta que eu ia te fazer é relacionada, assim, a gente sempre volta no assunto de que estamos muita informação, internet, inclusive o nosso primeiro episódio, se você não assistiu, assista, é sobre esse excesso de informação, né? Sim. E hoje os adolescentes, principalmente, eles têm acesso às redes sociais e tal. E eu não sei se é porque o meu algoritmo entrega muito isso, né, essa vida fit, mas eu acredito que isso está muito disseminado. E no meio dos adolescentes, né, que aí tem bullying na escola, tem adolescentes, né, querendo ser atleta, querendo ser bailarina, querendo... E aí essa neurose, tô chamando assim, não sei se é o termo correto, mas essa noia. Essa busca, né? Essa busca pela alimentação saudável, que não necessariamente significa comer muito ou pouco e tal, mas é tipo sempre uma receitinha saudável, sem açúcar e tal. Eu sou desse time aí, né? A louca das receitas. A louca das receitas. A louca total. Não, hoje em dia não tanto, mas eu era essa louca. Mas eu vejo muito assim, enfim, eu tenho sobrinhos adolescentes e tal, e eu vejo essa preocupação com tipo, então eu não vou comer farinha, eu vou comer farinha com aveia. E que eu acho que em um certo ponto isso é ótimo. Sim. Na minha cabeça isso é ótimo.
Mas eu vejo que alguns pais se preocupam porque falam assim, ai meu, tipo uma coxinha de vez em quando, é Sim. gostoso, sabe? Queria que você falasse um pouco disso, assim, o quanto, eu não sei se isso é considerado um transtorno, mas esse excesso de preocupação com a qualidade do alimento, mas tô dizendo em forma excessiva, Sim, né? sim. Porque tem a parte que é boa até, Entra né? essa parte da neurose mesmo, popularmente falando, né? A pessoa tá neurótica com aquilo, só pensa naquilo. Porque é isso que eu acabei de falar. Tudo que a gente foca se expande, né? Então toma uma dimensão maior. E hoje, não só na nossa mente, mas o algoritmo busca ali, né? E fica mandando só aquilo. Ele lê nossa mente. E fica mandando só aquilo. Eu acredito muito que essa questão dos excessos, os extremos, não é bom. Uhum. Né? Então, ou é tudo ou é nada, 8 ou 80. Ou eu cuido muito, ou eu não cuido nada. Porque até o cuidar muito pode ser prejudicial. Exato. Então, a permissividade, essa questão de você permitir-se comer uma coxinha, no domingo sair todo mundo para feira comer pastel, né? Então, assim, são coisas que não são proibidas. Uhum. Sou eu quem vou determinar a frequência que isso vai acontecer. E essa frequência, sendo saudável, não tem problema. Sim. Né? Agora, quando eu corto tudo e passo a viver obrigatoriamente naquela pressão, naquela questão em cima da farinha, do glúten, né, da lactose, e isso vira uma preocupação excessiva a ponto de te prejudicar em algum âmbito da sua vida, é prejudicial. Já vira outra patologia. Sim. Né? Você já vira uma obsessão, né, por alguma coisa. E que não tem a ver necessariamente com, por exemplo, né, até os 2 anos a gente não dá açúcar para criança, tipo, e outra, também tem a ver com como você aborda isso, né? Por exemplo, não, filho, você não pode comer açúcar porque isso é veneno. Tipo, eu não falo isso pro meu filho, eu só não tô. Ponto, acabou. Ele nem Até sabe que porque existe. ele não sabe. Nem sabe que existe, ele não né? tem discernimento ainda, né? Nesse ponto, eu tento sempre manter um pouco de equilíbrio, assim, Sim. Né? Eu vou tentando ali. Tipo, a criança, a gente não dá doce até os 2 anos. Isso. Tem várias questões, né, vários motivos pelo qual a gente não faz isso. Mas, assim, o Cauê tá com 1 ano e 8, né? Mas até quando ele já tava com 1 ano e meio, assim, eu fui dando uma, sabe assim, tipo, eu não compro. Uma flexibilizada, Isso. assim. Eu não compro Sim. um chocolate pra ele comer em casa. Tipo, lá em casa tem chocolate? Tem, porque o Vitor come. Mas assim, o Cauê nem sabe, não fica pedindo, nem nada. Mas um dia a gente foi no festival de morango. E ele é louco por morango. E aí tinha um palitinho de morango com chocolate. Deixa ele comer. Sim. Aí ele nem curtiu. Ele preferiu um morango sem chocolate, né? Por conta do paladar, Sim. né? Foi formado, né, o paladar. Sábado tivemos uma festa e tinha um monte de dadinho. Foi uma festa dos anos 90, aniversário da Érica. E aí foi muito legal. Tinha muitos doces. E tinha muitos doces em cima da mesa e tal. E ele viu o dadinho. Cara, eu não entro nessa, sabe? De tipo, não vai comer, ponto final. E beleza, quem não quer que coma, respeito super. Cada um sabe aonde tá aberta e, meu, problema de cada família. Sim, exato. Mas assim, cara, eu tento meio que equilibrar, porque eu fico, cara, beleza, ele vai comer o dadinho. Aí ele foi, abriu, comeu o dadinho. A gente sabe que é gostoso, né? Dadinho, gente, não dá. Aí ele ficava indo lá, levantando o pezinho. Pegava o dadinho. E aí eu falei, tudo bem, chegou o momento que eu falei, filho, agora chega, você comeu vários, né? E agora chega e tal. Foi até bonitinho que ele continuou pedindo, ele falava, só mais um. E eu, tipo, te entendo, Cauê também queria. Mas assim, cara, sei lá, eu acho que eu entendo e eu sei quais são as razões que as mães, a maioria das mães, e que eu também, né, tipo, eu não compro isso, eu não daria em casa. E você segurou também, né, até um tempo. Segurei bastante tudo, mas assim, eu tento manter um pouco desse equilíbrio justamente pra ele não entrar nessa que eu entrei. Sim. Sabe? Sim. Tipo, não, agora, porque eu entrei numa dessas também, depois de adulta, depois do Vitor, muito tempo. Nunca mais vou comer um dadinho. Cortei. Eu também. Cortei açúcar. Aí teve um certo dia que me deu vontade do açúcar. Comi, tipo,
uma caixa de chocolate. Assim, não é saudável. Sim. Né? Então, assim, eu tento equilibrar porque eu não quero que eles passem pela dor que eu passei. Talvez vou passar por outras, mas se eu puder evitar isso, então eu acho que o equilíbrio é importante, né? E é extremamente importante por conta disso que você falou. Não precisa existir dor, não precisa ser sofrido, né? Quando eu tiro um alimento, tirando a fase dos bebês, né, que tem toda essa questão da científica que realmente faz mal, que interfere, ok. E também se ele roubar um dadinho um dia, ele não vai morrer, né? Tipo, tem esse pensamento também, tipo, se ele foi numa festa, ele pegou um dadinho, ele vai... Tipo assim, eu não dei pro Dom, mas em nenhum momento ele ficou desesperado pedindo, tudo ele certo. nem viu, né? Tipo, tava lá. Então, quando existe esse equilíbrio que você falou, não existe dor, não existe sofrimento, porque eu posso quando eu quero, eu posso quando tem, mas eu escolho não. Né? E é libertador escolher não, né? Também. Exato, porque quando eu posso escolher, aí eu não tenho sofrimento. Eu vou escolher esse ou aquele. Eu prefiro esse. Não, hoje eu prefiro esse. E tá tudo bem. Porque aí é onde entra o equilíbrio traz o quê? Tranquilidade, leveza, né? E aí vai desencadeando outras coisas. Quando é sofrido, é doloroso, o processo de estar ali perante o alimento, traz outros sentimentos, né? Vem angústia, vem frustração, vem culpa, vem várias coisas negativas. E aí é onde a gente vai formando o nosso looping, né? E são os pais que passam isso para os filhos. Exato. Né? Então, pela sua experiência, você tem medo que aconteça com eles. Porque os extremos não são bons. Sim. É igual que a maioria das mães ficam muito preocupadas. Por exemplo, tipo, meu filho não almoçou hoje. É um negócio, assim... Tipo, e eu falo muito disso, de confiar também no sistema da criança, né? Exato. Porque a gente, é isso que você falou, a gente come sem fome. Eles não. Sim, dificilmente um bebê vai comer sem fome, né? É isso mesmo. E lá em casa a gente tem a sexta-feira da pizza, né? Toda sexta-feira tem pizza, isso desde que o Vitor era pequenininho. E aí teve uma sexta-feira que o meu marido desceu com ele pra pegar a pizza, e ele subiu. O que é isso, filho? Ele subiu na mesa e ficou pizza! O Dom ama pizza também. Pizza! Meu, ele não gosta de pizza. A festa da pizza. A festa. Eu falei, putz, na verdade ele nunca tinha comido, né? Aí eu, putz, vocês viram, vai querer comer, tá bom. Aí abriu, não sei o que, aí ele foi lá na pizza, aí depois ele... Aí ele, bexiga, queria mexerica. Bexiga, quer bexiga. Aí veio a mexerica, sabe que se esbaldou na mexerica. E vocês lá na pizza, delícia. A gente comeu pizzas, então eu acho que... Cara, eu espero que a gente consiga continuar, que seja leve, sabe? Sim. Que eu não precise ficar, meu Deus, ele vai comer a pizza, sabe? Mas na hora eu fiquei, ai meu Deus, vai comer a pizza. Mas agora já era. Mas também é só sexta-feira à noite, né? Ele tem 300 mil refeições que não são. E olha como faz sentido o que nós falamos no início, né? Qual foi o significado que vocês passaram para ele da pizza a ponto dele estar comemorando? Todo mundo comendo junto. Todo mundo esperando ansiosamente chegar sexta-feira para poder comer a pizza. Então, é algo bom. Quero também, né? Meu marido não come com a gente, né? Tipo, lá em casa, porque o Igor não come, ele é esquisito. Ele não come, aí do nada ele decide comer um pacote de fandangos. E aí, é isso. E ele não sente muita fome. E eu, né, já sou o extremo oposto. Eu tô o dia inteiro comendo. E aí, então, nas refeições com o Dom, geralmente sou eu que tô lá. Às vezes o Igor tá perto, mas ele não tá comendo. Mas eu percebo a diferença de como o Dom come quando estamos os três na mesa. É bizarra, assim. E aí ele fica, papai, senta naquela cadeira. Papai, senta ali. E aí ele come. Aí quando o Igor decide comer, ele quer sentar no colo do Igor pra comer. Tipo, é uma relação, assim, é um momento. Não é o alimento em si, mas é a conexão. É a conexão. Tá se nutrindo de outras coisas. É a conexão. É isso. Tem um autor que ele fala assim, você tá com um problema familiar? Tá com problema com seu filho, com seu adolescente? Tá acontecendo alguma coisa na sua casa? Você quer salvar a sua família? Eu vou te dar uma ferramenta. A mesa. A refeição na mesa salva famílias. A refeição na mesa salva vidas. Então, o filho que você não sabe que tem pensamentos suicidas,
O filho que você não sabe que foi rejeitado por uma menina na escola e está sofrendo por isso, mas ele não demonstra, né? Você vai conhecer, ou a nota boa que ele tirou na escola, numa nota que ele estava de recuperação e ele tirou uma nota boa, você vai ficar sabendo na mesa. Nossa, muito forte isso. Né? E o que aconteceu, até fica a dica para um outro episódio. Opa! O que aconteceu com as famílias de alguns anos para cá? Não sei entrar nisso. Não sei. Por que as famílias estão dissolvendo? Não existe mais padrão familiar, né? Porque não existe mais esse costume. Então, é uma maneira, né, de resgatar, de poder estar próximo, de estar em contato com os filhos. Entendo que muitas vezes os maridos não estão naquele momento, naquela hora, mas o hábito, o costume de arrumar a mesa e de colocar as coisas ali, isso salva vidas, salva filhos. E o meu marido nunca teve isso na casa dele, né? Ele sempre comeu no quarto, tal, e aí acabou, né? A gente às vezes força, sabe, pra que isso aconteça. É muito, muito doido também, isso. Ele não teve, né, na casa dele, e tipo, no começo da relação até era difícil pra mim, sabe? Porque muitas vezes ele sentava na mesa sozinho, comia a comida dele, tipo, ia, sabe assim, como pra se você, fosse tipo, adora dentro de casa. Sim, assim, sim. Gente, mas como assim? É muito doido. Sozinho? Não, gente, vamos sentar, não sei o quê. E beleza, hoje em dia, até por conta do neném também que come muito cedo, tá? É difícil a gente ter. É e aí, por isso que a difícil. gente entrou num acordo da sexta-feira da pizza. Porque na sexta-feira, mesmo que o Vitor depois desça e fique lá embaixo, Sim, com os amigos, É o dia da tá? família, né? É o dia que a gente senta Todo mundo. Essa questão da mesa posta, adoro. Compro. Ai, a Maíra arrasa, compro gente. os meus pratos. Não sei o que. Sem começar a postar foto das suas mesas. Adoro. Só acredito vendo. Todo mundo, próximo podcast na vez da Só Maíra. acredito vendo. Adoro, porque fica tão gostoso. É, né? prazeroso. É gostoso gostoso. ali, você comer e tal. E eu acho que faz parte disso que a gente está falando Sim. agora, né? De trazer esse conforto. A comida é uma coisa boa, e acho que a mesa posta também traz muito isso, né? É um momento bom, não é para ser dolorido, não é para ser sofrido, não é para ter culpa, não é para ter angústia, né? Sim. Não. É para ser gostoso. É para ser gostoso, nem para ser obrigatório, né? A minha filha, que eu citei logo no início, que ela não come, a Isabela, que ela tem preguiça, então assim, eu faço sentar, quando tá todo mundo junto, eu faço sentar e falo assim, coloca o que você vai conseguir. Faça companhia, né? Isso, e aí ela senta lá e fica, mas eu vejo que ela tá querendo sair. Mas, filha, agora é o nosso momento, nós vamos conversar, não dá pra sair agora, né? Sim. Então, e vai ficando, e aí vai acostumando, sabe que não vai levantar dali tão cedo, né? E aproveitando que eu coloquei a Isabela aqui na roda, e que você também falou uma coisa que me veio, que eu já tinha programado para falar e não falei, é ficar atento à ansiedade. A ansiedade, ela tem um fator, uma ligação direta com a comida. Jura? Não sei do que você tá falando. Você falou, né? Você falou assim, ele come pouco e eu tô comendo o tempo todo. Né? Comer o tempo todo, fazer alguma coisa o tempo todo, ou fazer muitas coisas o tempo todo, tem ligação diretamente. Vou sair daqui direto pro seu consultório mesmo, é isso. Tem essa ligação direta com a ansiedade. Sim. E a minha filha, desde pequena, eu observo muito essa questão da ansiedade. Então, fiquem atentos, né, em casa, com as crianças. Não precisa ser nenhum expert para entender isso, né? Desde novinho, viu? Desde novinho, dá para perceber. Isso, e não precisa, né, ser formado nem nada. É observar o filho mesmo, né? Então, por exemplo, a minha filha, ela rói unha, né? Ela é muito acelerada, tudo que ela faz muito rápido, ela quer todas as coisas para ontem. Se é uma atividade que vai demandar muito tempo, ela nem começa. Essa sou eu câncer assim. Né? Ela quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, esse comportamento alimentar dela está ligado diretamente à ansiedade dela. Então, é um fator que é importante observar nas crianças, em casa. E ela é assim desde muito pequenininha. E até a forma de comer, né? Porque, por exemplo, no caso da sua filha, você falou que ela não come, mas
eu, por exemplo, tenho um perfil de comer sem perceber até. Tipo, foi. Comi, assim, esse comer acelerado é uma questão de prestar atenção, né, nas crianças, porque eu competia com meu irmão quando eu era mais nova pra ver quem come mais rápido. E aí isso foi assim, juntou com a minha ansiedade, já deu um prato cheio pra você ter uma questão. Então né? são pequenos pontinhos que dá para ir observando e pontuando, olhando com cuidado para a criança, para o adolescente e pontuando. A mesma coisa ao contrário, o extremo. Murchinho demais, quietinho demais, lá no cantinho dele, se escondendo, não quer conversar, não quer contar sobre o dia, não quer contar da namorada, não quer. Mas peraí, nada? Estranho. Né? Um é muito, outro é nada, tá errado. Vem aqui, né? Vem aqui, ó, né? Fiz pra você, vai aproximando, vamos levar para um lugar que gosta, enfim. É a conversa e a aproximação. E eu queria te perguntar uma coisa sobre a questão da obesidade, assim, na infância, adolescência. Porque, assim, uma criança que tem uma questão de obesidade, né, tem um sobrepeso, que eu sei que não é exatamente obesidade, mas que precisa emagrecer pela saúde. Eu já ouvi muitos falarem, criança não faz dieta, né, tipo, não tem que ficar essa carga em cima da criança. E aí eu reluto um pouco em relação a isso, porque eu acho que se tem que fazer dieta, tem que fazer, mas como conduzir isso? Como os pais conduzem isso, né? Tipo, putz, meu filho tem uma questão de obesidade, ou até o extremo, né? Ele precisa comer mais e tal. Como fazer isso sem colocar esse peso em cima da criança ou do adolescente, porque não é responsabilidade dele. Né? E geralmente isso é genético, né? Quando o adolescente, ou a criança, ela tá acima do peso, vem da parte genética dos pais e do padrão comportamental de quem tá cuidando, né? Quem tá ali, literalmente, alimentando o ecossistema, né? O ecossistema da criança tá cheio de coisas. Então, quando é identificado, né, o sobrepeso, o médico colocou ali que precisa da dieta e precisa emagrecer, foi o que nós falamos aqui. Tentar, de alguma maneira, usar de todas as ferramentas para transformar aquilo de uma maneira que seja leve para a criança. Se para nós tem que ser leve a ponto de nós não perceber que é doloroso ou não, que é pesado ou não, para a criança mais ainda. Que me dói ver a criança, tipo, com, sei lá, 11 anos, né, foi uma... Sim. Ai, tô de dieta, tipo, dá uma dó, porque acaba sendo um peso, né? Então, a primeira coisa que eu sempre percebo que funciona é o ecossistema da criança. Então, eu vou transformar aqueles hábitos daquela casa em não dieta, mas num padrão funcional, né? Eu vou transformar em hábitos que sejam funcionais e saudáveis. Automaticamente, eu vou estar mudando o meu estilo de vida, né? Eu vou passar a frequentar, eu vou continuar frequentando o McDonald's. Pode falar McDonald's? Pode! Patrocina nós! Eu vou continuar levando para comer fast food, hambúrgueres. Vou continuar, porque faz parte do paladar infantil e eles gostam, eles querem, os amigos frequentam. Mas será que eu vou levá-lo toda semana? Sim. Ou eu vou levar no Dia das Crianças, no aniversário, eu vou mudar aquele ali. E aí eu vou passar a frequentar um restaurante que não é por peso, é por prato pronto. Olha. Então sou eu quem vou fazer as escolhas do meu filho, mas eu não vou tirar a parte prazerosa. Eu só vou ir adaptando. Eu vou mudando, porque se eu sou obesa, tenho meu filho obeso, e eu vou num restaurante self-service, como vai ser meu prato? Sim. Vai ser da maneira que eu penso. A maneira que eu penso é que tem que ter muito. E tem muita oferta, eu vou pegar muito. Sim. Né? Então, eu vou transformar o meu estilo de vida, o funcionamento da minha casa, para que o novo funcionamento do meu filho seja igual. Uma vez que vai ser igual... Nós somos responsáveis, né? A gente tem que fazer. Uma vez que vai ser igual, não vai ser doloroso. Sim. Né? E quando ele for uma festinha, como está acontecendo esse equilíbrio, ele vai
vai poder comer o bolo do aniversário, né? Salvo algumas doenças. E se não for equilibrado assim, vai chegar na bolo de aniversário e vai comer 5 pedaços, Exatamente. né? Que é o que aconteceu E comigo isso na é adolescência. importante, é muito importante. Mostrar para a criança, ensinar, a gente fala na psicoeducação, quando é a questão dos sentimentos, mas explicar o porquê daquilo. Qual que é o sentido de não comer 4 pedaços de bolo e comer 1 pedaço de bolo? O segundo, o terceiro e o quarto tem o mesmo sabor do primeiro. Será que vai estar mais gostoso o segundo? Não sei, vou ter que provar pra Né? ver. É o mesmo bolo, né? Então você vai instruindo, é a orientação que nós falamos no começo. Sim. Você vai passando esse conhecimento para eles, né? Muito Então legal. eu acho que é nesse sentido assim de você orientar e sempre para esse lado e não o lado da punição, da proibição, porque aí realmente vem como castigo, como não poder, como privação. E a gente já viu, né, que privação, castigo, punição, cara, não é nada, só causa dor, sofrimento, culpa e etc, né, assim, é claro que a gente é humano, né, e Não vai a gente vai cometer uma falha na educação, no acolhimento, Sim. na orientação, mas eu acho que o caminho é esse, né, para todos os assuntos, inclusive o alimentar, né? Acho que o caminho é esse, é orientar, educar, acolher, né? Sempre estar perto mesmo dos nossos filhos, observar, conhecer. Eu sempre bato nessa tecla, assim, conhecer, né? O Exato. nosso filho, assim. Eu lembro muito do Cauezinho também pequenininho, com questões digestivas, ele tem até hoje, assim, gases e tal, ele tem uma questão ali com alguns alimentos, né, que ele gosta muito de comer, mas acaba ficando mal depois, então assim, desde pititico, assim, de meses, eu conseguia entender às vezes que ele não queria mamar por fome, ele queria mamar Pro conforto. E aí até falava assim, mas como que você consegue entender isso, cara? Tipo, a gente consegue. A gente consegue, a gente tem que observar. Tempo e atenção. Junto, prestar atenção. Abaixar o som externo também, né? Tipo, eu falei até pra Erika hoje, eu sei que a nossa cabeça faz muito barulho. Muito! Mas assim, é importante às vezes a gente silenciar. Até faz bem até pro nosso filho, né? Pra gente conhecer, pra gente identificar algumas questões. Eu tô falando pra caramba. Mas tá tudo ligado. Podcast, a gente pode ficar aqui 4 horas. Mas tá tudo ligado, não tem como não conectar uma coisa na outra, né? Não é um papo que você faz assim, sem levar todos esses fatores. É muito importante. Sim. E, assim, tem alguma coisa que você falaria, assim, para algumas mães que estão notando essas questões de transtornos, de comportamentos diferentes, assim, né? Que, sei lá, fora do esperado, estão sentindo ali nessa conexão que tem alguma coisa errada. Que caminho, para onde elas vão primeiro, o que elas podem fazer para ajudar? Sim, eu sempre penso que quando identificado qualquer um dos fatores que nós falamos aqui, seja o excesso do peso, a diminuição do peso, seja qualquer outra questão que você consegue notar, né, na criança, procurar primeiro o profissional que a pessoa mais confia. No caso das crianças, o pediatra. No caso dos adolescentes, tem mães que continuam com o pediatra, tem mães que já levam no ebiatra, e aí buscar essa orientação primeiramente médica, num profissional que você já tem confiança e que conhece já a criança, né? Eu acho que essa ligação é muito importante, porque o pediatra, geralmente, ele tem vínculo com a criança desde que a criança nasceu. Então, ele tem todo o histórico da criança, de doença e não doença, né? De vacinação, enfim. E a partir desse momento, desse profissional que buscou, ele vai conseguir identificar e orientar esses pais o que deve ser feito, para onde deve ir. Né? Se é fator emocional, vai buscar o psicólogo. Se é fator emocional com a parte pedagógica, vai buscar um psicopedagogo. Se é algum fator de algo mais sério que está sendo, vamos fazendo algum diagnóstico, né? Vai buscar. Então, esse profissional, ele vai abrir
ele vai ampliar a mente desses pais e orientar da maneira adequada, né? Então, eu acho que o imprescindível é procurar ajuda de um profissional que conheça já a criança, conheça a família e que possa orientar e conduzir essa família para o melhor profissional, seja o psicólogo, nutricionista, a nutróloga, enfim, né? Fono, às vezes entra fono no meio, porque tem a questão da mastigação, da deglutição. Então, assim, vai depender de cada aspecto da criança, né? Somos seres individuais, então cada um tem um segmento diferente, né? Mas eu acho que é esse o caminho. O primeiro passo, identificar, né? E acho que também sair dessa caixinha do tipo, se o problema é com a alimentação, é só no nutricionista, né? Eu acho que isso é bastante importante, assim, né? Porque muitas das coisas poderiam ter sido... E os próprios nutricionistas terem essa consciência de indicar, né? Não, hoje o trabalho está sendo fantástico, assim, mudou muito essa questão, né? Cada um no seu quadrado e vem aqui que esse paciente é meu, não sai daqui. Então, como vocês falaram aqui, é claro que tem muita ligação com o emocional. A nutricionista passou ali, está acompanhando a pessoa por 6 meses, não teve evolução, às vezes, além de não ter evolução, teve involução. Cara, eu tenho que pedir ajuda como profissional. A mesma coisa a mim no consultório. Eu tô vendo que não tá acontecendo, eu tenho que ajudar esse paciente de outra maneira e poder direcionar para o melhor lugar. Eu trabalho com parceria hoje com o endócrino, porque como eu trabalho com a questão do sobrepeso, e não só o sobrepeso, mas a manutenção do peso, né? Eu costumo sempre brincar no consultório, o problema não é perder peso, é manter o que você perdeu. Né? Então, assim, eu tenho parceria com endócrino, eu tenho parceria com nutri, com nutrólogo, que entende e, graças a Deus, identifica que o problema tá nos pensamentos, na mente, nos traumas. E aí manda para o psicólogo. Sim. Porque sozinho ele não vai caminhar. Muito bom. Nossa, amei. Também. Muito bom. Obrigada, Fê. Eu espero ter podido contribuir, assim, com o assunto, com quem, né? Certeza, com certeza. E a gente queria agradecer vocês também que estiveram aqui conosco. Pedir para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Curtir, compartilhar. Compartilha com a família, compartilha com as amigas, compartilha com quem precisa, que eu acho que é um assunto extremamente importante para uma vida saudável das nossas crianças, dos nossos adolescentes e até mesmo de nós. De nós, exatamente. Às vezes a gente pode até identificar que a questão ali já vem da gente. Opa! Então é isso, gente. Compartilha com todo mundo e como a Erika falou, não se esqueçam de se inscrever no canal, é importante pra gente. É isso aí, gente. Até o próximo. Beijos, tchau, tchau. Obrigada.